Vamos agora direto ao que nos interessa, que é baixar os dados do satélite Sentinel-1 e o Sentinel-2. Primeiro, o que vocês precisam fazer, né, escolhendo a plataforma? Primeiro, para fazer esse download de dados do satélite Sentinel de forma gratuita, tem esse link aqui. Então, vocês podem acessar, né, esse link específico. Essa apresentação vai estar gravada. Então, vocês acessem esse link. A gente pode também, para quem tiver interesse, encaminhar essa apresentação por e-mail. É só entrar em contato com Letras Ambientais, né, o www.letrasambientais.org.br, tá? Ou lapis.met.com.br. Então, os dados do Sentinel estão sendo lançados nessa interface que a gente chama de Sentinel Scientific Data Hub. Essa é a página que vocês vão observar, né, quando vocês acessarem esse link. E nesse quadrado aqui, onde tem Open Hub, é onde vocês vão, de certa forma, fazer essa conexão do usuário com o provedor. O provedor é a Copérnicos, né, a Agência Espacial Europeia, que criou esse link para que os usuários em qualquer parte do globo possam acessar os dados através desse repositório específico para os dados da missão Copérnicos. Então, não há nenhum segredo aqui, apenas acessar o link e observar e clicar no Open Hub. Então, quando vocês fizerem isso, né, a primeira etapa é criar uma conta. Vocês vão criar uma conta de usuário, né, se não for cadastrado. Alguns de vocês aqui podem já ter feito esse cadastro nesse repositório da missão Copérnicos. Se não fez, eu estou aqui direcionando para quem não tem essa conta feita, esse cadastro feito no Hub da Copérnicos. Então, vocês entram aqui nesse canto, né? E aqui, ó, onde tem registrar, em inglês, sign up, vocês vão preencher as informações específicas, e aqui vocês, né, que informações vocês precisam? Aqui está. Algumas são obrigatórias, outras não, mas basicamente o nome de vocês, o sobrenome, enfim, a senha, o nome do usuário, a senha que vocês vão utilizar, o e-mail, confirmar esse e-mail. Então, vocês vão inserir essas informações nesse formulário e o mais importante, vocês vão receber um link, vocês precisam confirmar esse link para que essas informações possam ser registradas, reconhecidas e, com isso, quando vocês voltarem para a página anterior, ou seja, aqui vocês já são reconhecidos, o login de vocês. Depois que vocês confirmam essas informações, vão receber, vocês já podem acessar através desse login aqui com senha e com o login e a senha que foi cadastrado para vocês como usuário. Não, mas para que isso seja feito, vocês, para quem não é usuário, pela primeira vez precisa registrar essas informações que vão ser confirmadas por e-mail. Feito isso, vocês têm o nome, né, o login, o usuário, no caso, a conta criada por vocês, a senha, com isso aqui, nesse canto da página do Hub, né, ou seja, do Copérnicos Hub, vocês vão entrar com essas informações e aí vocês vão ter a segunda parte, que é a área de interesse, né, aonde, qual é a região. Vamos dizer, eu, por exemplo, criei aqui uma área específica, mas poderia ser o Brasil. Você coloca ali, Brasil, clica e dá enter 2 vezes e ele vai selecionar a região do Brasil. Aí você pode ainda filtrar essa área, né, específica no Brasil, a região Nordeste do Brasil, a região Sudeste, enfim, você vai filtrando até você chegar a uma área, ou um ponto, enfim, qual é o seu interesse, em que região você tem interesse em baixar esses dados. Então, aqui é uma forma de você fazer essa filtragem para selecionar. No caso específico aqui, vocês vão ver, ó, nesse desenho, eu peguei essa área específica, então as faixas do Sentinel aqui, ó, elas do Sentinel-1, ou seja, do radar de abertura sintética banda C, né, a área onde os dados vão aparecer aqui, vai ser dentro dessa região delimitada. Já a verde é do Sentinel-2, ou seja, do satélite com instrumentos ópticos, ou seja, com satélite onde você está olhando essa parte de radiação refletida em
em comprimentos de ondas do visível e do infravermelho, essa é a área aqui onde os dados vão estar delimitados para o Sentinel-2. Então, uma diferenciação aqui muito clara de áreas de cobertura do Sentinel-1A, do radar de abertura sintética, e do radar e do Sentinel-2, que é um sensor óptico de órbita polar. Os dois são de órbita polar, porém um sensor ativo e outro sensor passivo. Aqui vocês vão ter, né, aplicando os filtros, vocês vão ter como digitar o período que vocês querem procurar essas imagens. Deixa eu ver se eu passei aqui algum ponto. Não, acho que eu queria chamar alguma atenção. Talvez alguns... Vocês estão lendo algumas coisas, eu estou repetindo, mas pode ser que outras coisas aqui eu não tenha falado, mas está destacado no slide. Então, voltando aqui, né, aplicando os filtros, na área verde aqui, o vermelho, aonde você vai, num canto, selecionar, né, um filtro. O verde aqui é o período de tempo que deseja procurar essas imagens. O 2, você marca a opção do Sentinel-2 ou Sentinel-1, seleciona o produto, né, aqui especificamente. Vocês têm que também ver um pouco da parte dos dados que vocês têm interesse, do Sentinel-1. Isso vocês podem ter muitas informações no Google, vocês podem buscar essas informações específicas dos produtos do Sentinel-1 e 2, depende muito da aplicação de vocês. E aí pesquisa, né? Você vem aqui, começa a fazer a pesquisa, e na área que vocês tinham definido, na área de interesse, esses dados vão ser filtrados, vão ser levantados para que vocês possam baixá-los. Então, aqui, vocês têm, por exemplo, após aquele processo de filtragem, vocês têm os dados selecionados para a área de interesse de vocês, e aqui são todos os dados. Agora, você tem não só a conta de usuário, mas também você começa a definir e ter acesso, né? Você está ali peneirando, você está filtrando os seus dados, e com isso você pode baixá-los a partir desses links específicos para baixar o dado. Importante, né? Quando você está fazendo isso, você está trabalhando com grandes conjuntos de dados, depende muito da linha de tempo, né, que vocês utilizaram para baixar esses dados. Então, é bom não colocar muito uma linha de tempo, ou seja, um período muito longo, porque isso também são dados que, de certa forma, podem, dependendo da velocidade da internet, do computador de vocês, travar ou ter maior dificuldade. Então, é bom definir uma área específica, não muito grande, e definir períodos também curtos para que o acesso ao dado não fique, de certa forma, comprometido pela velocidade ou pelo tempo limite para vocês baixarem os dados. A internet pode cair durante esse período, então é fundamental que vocês tenham uma estratégia de como vocês vão baixar esses dados, em áreas específicas e períodos de tempos específicos, para que essa limitação, né, dos dados baixe. Essa é a diferença quando você está acessando um repositório por internet. Há dificuldades, dependendo dessa velocidade da internet e da infraestrutura de recepção, ou seja, da máquina que está recebendo esses dados, pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Aqui do lado você tem a miniatura do produto, que contém o link, né, específico, isso que você deseja cortar para fazer o download dos dados escolhidos do Sentinel. Então, você tem o S1A, significa Sentinel-1A. O S2A significa Sentinel-2A. A gente está dando ênfase aqui ao Sentinel-1A e 2A, e há uma diferenciação nessa terminologia muito simples. S1A, Sentinel-1A, S2A, Sentinel-2A. E aqui vocês têm o link, né, ou seja, para baixar esses dados aqui destacados do Sentinel-2A, né, aqui as informações, datas. Eu não entrei muito em detalhes aqui, isso vocês como usuário, a ideia aqui é mostrar o repositório, né, criar a conta. É muito fácil, muito simples de ter acesso a esses dados gratuitos, está dentro de uma política de dados gratuitos, que vai dados de satélites com resolução espacial de 5 metros, no caso do radar banda C, no radar de abertura sintética, até dados óticos, né, na região do visível de 10 metros. Para ter uma ideia, o Landsat, a gente está falando de 30 metros de resolução espacial, de 1 pixel,
ou de um spot de 20 metros, aqui o Sentinel oferece gratuitamente dados espaciais em regiões espectrais do visível, principalmente para aplicações em agricultura, com resolução de 10 metros. Isso gratuitamente, né? Isso você só precisa se cadastrar e baixar esses dados e ter ferramentas de processamento. O QGIS, por exemplo, é uma ótima ferramenta gratuita que pode ser utilizada e tem metodologias, né? O Letras desenvolveu um curso específico com uma metodologia de como processar algumas informações, índices de monitoramento ambiental, tanto de imagens de resolução moderada até de alta resolução, que é o caso do PlanetScope. Então, essa é um exemplo claro aqui das imagens, né? Vocês estão vendo exatamente ali uma imagem escolhida, e aí você copia e cola e os nomes dos arquivos, busca e procura, em seguida você baixa o download dessas informações. Existe, né, dentro da Agência Espacial Europeia, vocês podem baixar o plugin do QGIS para baixar esses dados automaticamente, utilizando a plataforma QGIS. Isso aqui é apenas, não vamos entrar aqui em detalhes, mas é uma ferramenta necessária, nesse caso aqui, para vocês analisar e interpretar os dados. Então, o QGIS é a nossa dica para que vocês possam processar. A ideia aqui é baixar os dados, mas a gente quer trazer uma ferramenta gratuita, assim como os dados gratuitos, para que vocês processem essas informações. Não só o QGIS, mas ainda existe um plugin específico do QGIS com a missão Copérnicos para processar.